Capítulo 14. Então toda a assembleia levantou a sua voz, e o povo continuou a vozear e a chorar toda aquela noite. E todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e Arão, e toda a assembleia começou a dizer contra eles: se tão somente tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tão somente tivéssemos morrido neste ermo, e por que nos leva Jeová a esta terra para cairmos pela espada? Nossas esposas e nossos pequeninos ficarão por saque. Não é melhor voltarmos ao Egito? Foram até dizer uns aos outros: designemos um cabeça e voltemos ao Egito. Em vista disso, Moisés e Arão lançaram-se com as faces por terra diante de toda a congregação da Assembleia dos Filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, que eram dos que haviam espiado o país, rasgaram as suas vestes e passaram a dizer o seguinte a toda a Assembleia dos Filhos de Israel: a terra que percorremos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Se Jeová se agradou de nós, então nos levará certamente a esta terra e nos-la dará, uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra Jeová. E vós, não temais o povo da terra, pois eles são para nós pão. Seu abrigo se retirou de cima deles, e Jeová está conosco. Não os temais. No entanto, toda a assembleia falava em atirar pedras neles. E a glória de Jeová apareceu na tenda de reunião a todos os filhos de Israel. Por fim, Jeová disse a Moisés: até quando me tratará este povo sem respeito, e até quando não depositarão fé em mim, em vista de todos os sinais que realizei entre eles? Deixa-me golpeá-los com pestilência e desalojá-los, e deixa-me fazer de ti uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés, porém, disse a Jeová: então os egípcios forçosamente ouvirão que tu, pelo teu poder, fizeste este povo subir do meio deles, e forçosamente o contarão aos habitantes dessa terra. Ouviram que tu és Jeová no meio deste povo, tendo aparecido face a face. Tu és Jeová, e a tua nuvem está posta por cima deles. E de dia vais na frente deles na coluna de nuvem, e de noite na coluna de fogo. Se entregasses este povo à morte, como se fosse um só homem, então as nações que ouviram falar da tua fama certamente diriam: visto que Jeová não foi capaz de levar este povo à terra que lhe jurou, ele passou a matá-los no ermo. E agora, por favor, torne-se grande o teu poder, ó Jeová, assim como falaste, dizendo: Jeová, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência, perdoando erro e transgressão, mas ele de modo algum eximirá da punição, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração. Por favor, perdoa o erro deste povo segundo a grandeza da tua benevolência, e assim como perdoaste a este povo desde o Egito até agora. Jeová disse então: deveras perdoo segundo a tua palavra. E, por outro lado, assim como vivo, toda a terra se encherá da glória de Jeová. Mas todos os homens que têm visto a minha glória e os meus sinais que realizei no Egito e no ermo, e que ainda assim persistiram em pôr-me à prova estas 10 vezes, e não escutaram a minha voz, nunca verão a terra que jurei aos seus pais. Sim, todos os que me tratam sem respeito não a verão. Quanto a meu servo Calebe, porque se mostrou haver com ele um espírito diferente, e ele persistiu em seguir-me integralmente, certamente o levarei à terra a que ele foi, e sua descendência tomará posse dela. Sendo que os amalequitas e os cananeus moram na baixada, virai-vos amanhã e parti, a fim de marchar para o ermo pelo caminho do Mar Vermelho. E Jeová prosseguiu, falando a Moisés e a Arão, dizendo: até quando fará esta assembleia má tais resmungos contra mim?
ouvi os resmungos dos filhos de Israel com que resmungam contra mim. Dize-lhes, assim como vivo é a pronunciação de Jeová, se não vos farei exatamente assim como falastes aos meus ouvidos. Neste ermo cairão os vossos cadáveres, sim, todos os vossos registrados, de todo o vosso número, da idade de 20 anos para cima, vós, os que resmungastes contra mim. Quanto a vós, não entrareis na terra a respeito da qual ergui minha mão em juramento para residir convosco, com exceção de Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. E vossos pequeninos, que dissestes ficariam por saque, a estes também hei de fazer entrar, e hão de conhecer a terra que rejeitastes. Mas os vossos próprios cadáveres cairão neste ermo. E vossos filhos se tornarão pastores no ermo por 40 anos, e terão de responder pelos vossos atos de fornicação, até que os vossos cadáveres cheguem ao seu fim neste ermo. Segundo o número dos dias em que espiastes o país, 40 dias, um dia por um ano. Um dia por um ano respondereis pelos vossos erros por 40 anos, pois tereis de saber o que significa eu estar aliado. Eu, Jeová, falei, se não é isto que farei a toda esta assembleia má, estes que se combinaram contra mim. Neste ermo chegarão ao seu fim e ali morrerão. E os homens que Moisés enviou para espiar o país, e que, quando voltaram, começaram a fazer toda a assembleia resmungar contra ele, dando um relato mau sobre o país, sim, os homens que deram um relato mau sobre o país morrerão pelo flagelo diante de Jeová. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefuné, é que continuarão a viver dentre esses homens que foram espiar o país. Quando Moisés passou a falar estas palavras a todos os filhos de Israel, então o povo começou a prantear muito. Além disso, levantaram-se de manhã cedo e tentaram subir ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e temos de subir ao lugar que Jeová mencionou, pois pecamos. Moisés, porém, disse, por que é que infringis a ordem de Jeová? Mas isso não será bem-sucedido. Não subais, porque Jeová não está no vosso meio, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós. E haveis de cair pela espada, pois por terdes recuado de seguir a Jeová, Jeová não continuará convosco. No entanto, subiram presunçosamente ao cume do monte, mas a arca do pacto de Jeová e Moisés não se afastaram do meio do acampamento. Desceram então os amalequitas e os cananeus que moravam naquele monte e começaram a golpeá-los, e foram desbaratá-los até Ormá.